Olá, tudo bom? Flávio Coelho, contador aqui da Decontro Contabilidade. Vamos falar sobre registro de ata para Prolabore. Ata para Prolabore, como assim? Como é que funciona? Calma, vamos lá. Primeira coisa, que tem uma coisa muito importante que muitas empresas não usam, empresa que tem 2 sócios, 3, 4, 5 sócios, que é o registro de ata de todos os procedimentos administrativos de uma empresa. Por exemplo, o próprio Prolabore. Pô, eu posso fazer uma ata, eu tenho uma reunião entre 3 sócios, vamos definir aqui o Prolabore, tá? Eu posso fazer isso? Posso registrar uma ata para definir os valores? Pode. Você não é obrigado a fazer essa ata onde define os valores do Prolabore, mas é importante para você registrar. Por quê? O que é o Prolabore? É o salário, é a remuneração pelo trabalho que o sócio ou titular tem na empresa. Então, se eu exerço um cargo de contador, né? Se eu exerço um cargo de contador, então eu verifico o cargo, a minha função na empresa, a responsabilidade, o cargo no mercado, como é que a gente pode fazer isso, e eu defino um determinado valor. Claro que dependendo do meu caixa, eu vou definir o valor proporcional, né? Proporcional que é o meu trabalho, mas também verificando o caixa. Pô, não posso, né, tirar tanto dinheiro do caixa porque eu tenho o meu ciclo operacional, tenho o meu capital de giro ali que tem que ter na empresa. Então é interessante, é importante, né? Se você for conversar com um advogado bom, contador bom, que a gente vai conversar, fazer uma mentoria com o pessoal ali, uma consultoria, eu falo, registre ata, faça isso, tá? Então, muita gente não dá valor para essas atas, mas ela salva muita gente na hora de uma briga societária. Então, beleza, eu tenho o meu Prolabore, posso lá, junto com o meu sócio, definir, registro uma ata só para colocar, passo para a contabilidade. Fulano, vamos para o Prolabore do João, agora é Y, do José é X e da Maria é W. Cada um vai ter um valor que a gente combinou aqui conforme nossa ata de reunião. Ok. É obrigado, retorno a falar. Não é obrigado, mas é super interessante ter, entendeu? Então, a gente também tem uma outra questão que é a distribuição de lucro. Então, eu tenho o meu Prolabore, que é o que eu recebo pela minha função, pela minha atividade gerencial aí, pela remuneração do meu trabalho, mas eu tenho o meu lucro. E aí a gente tem uma questão. O meu lucro ele é proporcional ao que eu tenho de cotas. Entendeu? Ao proporcional ao que eu tenho de todo. Então a gente tem um lucro ali da empresa. Beleza, então o Flávio tem 10%, eu vou receber 10% do lucro. Pô, mas o Flávio trabalhou pra caramba, foi ele que trouxe um cliente a mais, ele que trouxe isso. Então o nosso faturamento aumentou mais por causa desse. Então ele vai receber o proporcional ao trabalho que ele dá também. E como que você faz isso? Tendo uma distribuição de lucro desproporcional às cotas. E como você define isso? Pode ser no contrato social ou pode ser numa ata de reunião com os sócios. Então veja como é importante você ter uma ata de reunião definindo o Prolabore e definindo uma distribuição de lucro proporcional ou desproporcional às cotas. Por isso que é importante ter. Isso causa muita briga, isso pode evitar muita briga, até muita de solução de sociedade. Muito sócio briga por causa disso. Ah, mas eu que trouxe o sócio gigante, meu sócio, o sócio gigante não, que eu trouxe um cliente aí que aumentou 50% do faturamento, mas minha cota é 10%, eu vou receber 10% só. Será? Entendeu? Então isso aí é importantíssimo para definir isso, tá? E uma das coisas que você deve definir numa ata, justamente, é verificar a saúde financeira do teu caixa. Pô, vamos fazer um Prolabore, isso representa tanto por cento do caixa, e o restante a gente usa como distribuição de lucro, que é uma estratégia, para que o lucro ele é isento de imposto. Então eu tenho tudo direitinho. Tem uma ata registrando meu Prolabore, que é a remuneração do meu trabalho, eu tenho uma ata que define minha distribuição de lucro, eu tenho uma ata de a reunião do sócio definiu e pronto. Que você vai ter, né, de documento comprovando toda aquela retirada para a Receita Federal. Não tem como questionar, porque muita gente, a Receita Federal questiona muito se os lucros são disfarçados de Prolabore. Entendeu? Então, muita gente, posso pegar vários casos, definir aqui para vocês verificarem. Pô, beleza. Várias notificações de lucro disfarçado de Prolabore. Então, o lucro é diferente de Prolabore, tá bom? Então, se você tiver aí com a sua sociedade, com a sua empresa, com o seu sócio, pô, eu tenho que definir isso, posso definir no mato, a gente tem esse serviço de registro de ato, acompanhamento, alteração do contrato, colocar essas cláusulas, dar um acompanhamento na sua empresa que você precisa de um trabalho a mais sobre isso. Qualquer coisa, chame a gente aqui no WhatsApp, a gente conversa direitinho, vê de onde você é, sua atividade, define esses parâmetros para você não ter problema societário. A pior coisa que você pode ter não é nenhuma dívida, não é nenhum processo trabalhista, é problema com o sócio. Ah, não vou mais trabalhar, quero tirar a minha empresa, e começa a grande questão, começa a briga e
empresa vai acabar fechando por causa de briga societária, o que mais a gente vê por aí, tá bom? Chama aqui no WhatsApp pra gente conversar e resolver essa questão, deixar tudo alinhado entre os sócios. Forte abraço e até a próxima.